Queridos e amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a memória da Santíssima Virgem Maria. O sábado, na liturgia, nas celebrações das memórias, nas missas votivas, é o dia dedicado à Santíssima Virgem. Nele se costuma tradicionalmente fazer os atos devocionais àquela que foi tão importante na nossa história de salvação. Aqui o pensamento da antífona de entrada diz: Bendita sois, Virgem Maria, que em vós trouxestes o Criador do mundo. Gerastes aquele que vos fez e permaneceis virgem para sempre. A missa, portanto, é dedicada à Santíssima Virgem Maria. E no decorrer deste tempo comum, a igreja vai nos contando a história dos passos de nosso Senhor Jesus Cristo, até chegarmos ao início da Santa Quaresma, na quarta-feira de cinzas, e hoje nos fala da vocação de Levi, a vocação de Mateus, que por certo já caminhara ali ouvindo a palavra de Jesus, mas que foi surpreendido com o convite para segui-lo. Ele que era cobrador de impostos, uma categoria profissional até de certa forma exorcizada pela sociedade judaica, porque cobravam o imposto para o opressor, o romano, e então não era muito bem vista. E, consequentemente, Jesus o convida para ser um dos seus discípulos. E ele, então, segue Jesus, deixando para trás a profissão, a função. Isso significando que o reino de Deus não faz acepção de pessoas. Consequentemente, apenas acolhe os homens e mulheres de boa vontade, aqueles que verdadeiramente querem seguir os ensinamentos da verdade. Por força dos ensinamentos da verdade, por força deste pensamento, meus irmãos, voltamos hoje a um ponto da nossa conversa de ontem, pois surgiram algumas interpretações, de certa forma, medrosas por parte de alguns que não gostam de falar da morte. Sendo ela, entretanto, a grande certeza da vida, só os incautos não falam da morte. Mas o falar da morte nos traz de volta o sentido da vida. Traz de volta a nossa consciência que tempo temos. E esta é a grande ilusão por parte, por exemplo, dos jovens, dos que estão ainda amadurecendo, de que eles são os donos do mundo e que nada os atingirá e que, portanto, eles têm muito tempo para as suas práticas de vida, independentemente de qualquer compromisso espiritual ou religioso. Necessariamente, meus irmãos, o que falta a cada um de nós é a consciência da exiguidade do tempo. Porque nós só temos efetivamente o dia de hoje. Já que não temos nenhuma autoridade sobre o tempo para sabermos, por exemplo, o que nos reserva o amanhã. Por conta desta ilusão de que nós somos o dono da vida, nós nos despreocupamos e passamos a viver em função do amanhã. Por exemplo, as nossas preocupações agora, nesse tempo que estamos vivendo, para alguns é o fim das férias, para os outros é o carnaval, para os outros é o verão, para os outros é a frivolidade das festas que se avizinham e que estão acontecendo nas grandes cidades e nas cidades onde se faz a festa momesca. Então, o carnaval é ainda ao final praticamente de fevereiro, mas a nossa cabeça voltada para a festa,
a nossa cabeça voltada para a frivolidade do tempo está voltada, está ligada neste sentido do tempo passado, do tempo futuro. E, consequentemente, com isso, abreviamos, porque a nossa ansiedade de que chegue não nos faz perceber o dia que passa. E vamos passando atropeladamente pelos dias para chegarmos, consequentemente, ao carnaval, às festas, a determinados momentos. Então, esta prática dá a ideia da nossa falta de consciência sobre a vida, sobre o tempo que temos aqui na caminhada, sobre o que nos está reservado ou pedido. E por isso a gente deixa de lado o nosso agir coerente, ético, religioso e nos preocupamos apenas com o transitório, com o perecível, com as coisas materiais. Fica recorrente falar desse assunto, pois todos os dias, quando abordamos aqui qualquer tema, necessariamente temos que passar por esta cantilena da despreocupação do homem com a vida espiritual. Parece que nós não somos feitos de alma e corpo. Parece que nós somos feitos apenas de corpo. Há, por parte da mídia, se você acompanha a televisão e assiste, etc., uma propaganda maciça sobre protetores, exercícios, remédios, práticas, sites dos mais variados, cursos e tudo que possa levar ao aperfeiçoamento do corpo e prolongamento da energia física do corpo, se faz. Se faz de forma alucinatória. E necessariamente as pessoas, muitos vivem deste culto ao corpo. Naturalmente que são pessoas que se esvaziam na prática da espiritualidade, pois necessariamente para eles o que importa é a compleição física organizada nas medidas, no peso, na aparência e necessariamente aí o engano ledo, pois este pobre corpo bonito vai um dia para a sepultura. E a alma, que volta para a sua origem, mal cuidada, trôpega, fraca, destituída dos nutrientes necessários para se sobrepor para a condenação, para o extermínio da vida. Meus irmãos, nós não nos damos conta do prejuízo que nós causamos a nós mesmos quando não damos importância à nossa vida espiritual. É quando o homem se esquece de si mesmo. Porque essa lembrança exacerbada do corpo como o veículo da vida, ela só faz sentido para os incautos. Os que são equilibrados no seu sentir, cuidam do corpo como o templo do Divino Espírito Santo, preservando dos males, dos exageros da gula, da preguiça e de outras práticas mais, como violência, etc., e da prevaricação e tudo, mas porque é o templo do Espírito Santo. Não porque eu preciso estar malhado, o corpo físico, dentro dos padrões de beleza que o mundo estabelece. E necessariamente aqueles cuidam também da alma. Então tem a alma bela, a alma enriquecida pela sua vivência, pela sua vida ativa. A nossa alma precisa de vida ativa. E a nossa alma se ativa pelos exercícios espirituais que praticamos. Nós não podemos ser, em relação a Deus, mornos, porque ele disse, vomitarei. Nós não podemos estar em cima do muro, não podemos servir a dois senhores.
porque ou havemos de amar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então, nós temos que andar em plena sintonia com Deus, em plena sintonia com os ensinamentos da verdade. A prática do Evangelho, seguir Jesus Cristo, é como Levi o fez. Chamado para esta vocação, deixou de lado lá a coletoria e seguiu Jesus. Aquela coletoria rendia muito dinheiro e era comprada por altas somas por aqueles que eram chamados coletores de impostos. No entanto, para Mateus, o convite de Jesus significou muito mais. E até hoje se fala de Mateus, Levi. Até hoje se faz a sua memória. Ao passo que, se ele tivesse continuado como coletor de impostos, como muitos anônimos coletores de impostos do tempo do judaísmo lá na terra da Palestina, a gente nem sabe quem foi. Ganha-se a eternidade no segmento do que é eterno. Quando se segue Jesus Cristo, ganha-se vida, e vida em abundância, e vida eterna. Então, é preciso que o cristão católico esteja atento e não se perca nos devaneios dos quais o mundo está aí, eivado para seduzir todo aquele que se encaminha pelos descaminhos do mundo. Meus irmãos, às vezes a palavra do Evangelho, ela é chata. Às vezes a palavra do Evangelho não nos agrada muito. Eu tenho observado no nosso caminhar aqui, quando os temas não são muito interessantes, os que não se dão ao trabalho de acompanhar até o fim do texto, por exemplo, ou que não, ou nem se interessam por abrir para ouvir a palavra. Mas o que nós queremos oferecer aqui, por esse veículo que estamos utilizando, este canal, é uma oportunidade para que você todos os dias reflita sobre sua prática de vida espiritual. Reflita e se sintonize com a sua obrigação de servir a Deus e o sirva em espírito e verdade. Pois fora disto não há salvação. E o nosso querer, o nosso papel como sacerdote é chamar à responsabilidade de todos os fiéis para com este compromisso que nós assumimos por ocasião do nosso batismo. Então está aí na sua frente um final de semana com muito lazer, com muita diversão, mas coloque Deus no seu final de semana. Procure andar na presença do Senhor, mesmo nos seus momentos de lazer e de diversão, pois não se pode desperdiçar um dia sequer sem a presença de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã, domingo, dia de missa. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.